Uma boa noite a todos e que a paz de Jesus possa continuar em nossos corações para que a gente se fortifique cada vez mais e consiga a nossa elevação espiritual. Quando nós abrimos o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23, nós lemos a seguinte citação de Jesus: a lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se o teu olho estiver doente, todo o seu corpo ficará escuro. Pois se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas. Nós vamos falar então sobre a vida do corpo e a vida da alma. O mais importante de todos os sentidos físicos é a visão. Basta fechar os olhos para constatar isso. A existência sem a luz é provação angustiante, né? É a grande provação para os cegos. E por que nascem pessoas cegas? Por que nascem pessoas sem os membros superiores, os membros inferiores e às vezes os 4 membros? Né? São perguntas que a gente tem que fazer e responder, porque isso não é obra de Deus, né? Deus seria muito injusto se nos fizesse nascer numa condição inferior simplesmente pela sua vontade. Não é por aí. No uso dessa faculdade abençoada, cada pessoa interpreta a imagem colhida pelos órgãos visuais segundo seus padrões de entendimento, cultura e interesse. Por isso, não vemos todos do mesmo modo. Por quê? Porque isso é uma interpretação do Espírito. Cada um de nós vê aquilo que está condicionado à sua condição espiritual, ao seu problema evolutivo, né? Enquanto que aqueles são mais inferiores vê mais a matéria, os espíritos mais elevados vão ver somente coisas espirituais, né? É justo. Para o homem comum, a minhoca é verme repelente. Para o biólogo, uma das maravilhas da natureza, renovador indispensável do solo. Percebem essa variação? Esse contrassenso, para nós, é um verme repelente. Para o biólogo é importante para estudo. Para a pessoa impressionável, o cadáver informal é algo técnico, que inspira pavor e mal-estar. Para o estudante de medicina, trata-se de inestimável instrumento de estudo que lhe permitirá conhecer a estrutura do corpo humano. Né? Então a gente vê por aí também essa diferença entre aquilo que a gente vê e aquilo que realmente é. O que é mais importante. Para o homem da cidade, estrume é sujeira repugnante. Para o homem do campo, é dádiva do céu, que garante o sucesso da plantação. Hã? Como é que a gente aduba a terra para que ela floresça, para que ela germine frutos? É com adubo, né? É com estrume. Aquilo que é repelente para nós é importante para a plantação. O indivíduo de caráter fraco encontra uma bolsa recheada de dinheiro. Seu primeiro pensamento? Como irei gastá-lo? Em idêntica circunstância, pensa o homem de bem. Como encontrar o dono? Olha como é importante isso, gente. Então eu achei um pacote de dinheiro na rua. Qual deveria ser a minha primeira providência?
que encargue todas as maneiras de encontrar o proprietário daquele dinheiro. Se for um documento, é a mesma coisa, não é? Mas para muitas pessoas, o que é achado não é roubado, não é por aí. Ele é achado, mas não é seu. Não é roubado, mas continua não sendo seu. Então temos que procurar todas as formas, sempre de ajudar, sempre de minimizar os sofrimentos do outro. E a gente, sem julgar ninguém, né? A gente pode até dizer que quando uma pessoa acha, por exemplo, um documento, documentos importantes de uma pessoa, ele quer uma gratificação por ter encontrado os documentos. Olha que coisa terrível, gente. Isso é uma tremenda falta de caridade, não é? Devolve para o dono, ele vai te agradecer e você vai se sentir bem por esse ato de bondade que você está praticando, não é? Certa feita, duas senhoras muito ricas procuraram Chico e lhe entregaram um cheque de valor vultuoso, dizendo-lhe: oferecemos esse cheque para você fazer o que você quiser com ele, Chico. Chico recebeu e lhe perguntou: é mesmo para fazer o que eu quiser com ele? As senhoras anuíram: sim, é para fazer o que quiser. Tiveram como resposta: então eu peço que venham aqui amanhã cedo, na hora estabelecida. Pediu-lhes que fizessem com ele que fossem ao hospital do pênfigo, né? Que é os portadores do fogo selvagem. Isso é uma história bem antiga, né? Do fogo selvagem. Lá chegando, entregou o cheque à dona Aparecida Ferreira, que ia realizar o hospital e o dirigia com invencível amor. Assim se expressando, Aparecida, nossas amigas de São Paulo lhe trouxerem esse cheque. Olha aí, que desprendimento, né, do Chico. E se a gente acha um valor vultuoso, tive todas as maneiras para procurar o dono, não encontrei. O que eu devo fazer com esse dinheiro? Vamos pegar para uma instituição de caridade. Não é o correto? Como fez o Chico. Ele não ficou com o dinheiro. Ele entregou para o hospital do fogo selvagem. Para o viciado em sexo, a jovem diante do ponto de ônibus é alguém à espera de um programa, né? Entre aspas. Para o homem normal, ela apenas está esperando uma condução. Percebem a diferença entre os dois personagens na mesma situação? Um está pensando em sexo e o outro está pensando que a moça está seguindo uma vida normal, como ele é normal. Para o materialista, a morte é um mergulho no nada. Para o espiritualista, trata-se simplesmente da passagem para um mundo melhor, né? É o conhecimento espiritual que nos liberta. É o conhecimento espiritual que nos eleva. E é isso que nós precisamos procurar. E aí nós podemos definir, com todos esses casos que nós trouxemos, por que acontece isso? São testes. Para ver até que ponto está a nossa condição espiritual. Até que ponto está aquilo que nós estamos aprendendo dentro da nossa vida material. Até que ponto eu não estou agindo errado com o meu semelhante. São testes, né? Eu me lembro uma vez que eu estava num banco, né? Contar um caso, não para me vangloriar, não é isso. Mas a gente mostra, pela doutrina, quando a gente estuda, que nas pequenas coisas nós somos testados. Eu fui trocar um cheque. Isso na época que não existia caixa eletrônico. Você ia na boca do caixa e a moça que me atendeu pegou, me deu o dinheiro, eu conferi
e devolvi para ela. Falei, confere. Não, tá certo. Falei, confere. Tinha R$50 a mais. Se eu não devolvo, o que vai acontecer? Ela vai ter que tirar do bolso dela. Porque na hora de fechar o caixa vai aparecer essa diferença. Não vai? Percebe como a gente tem que agir de acordo com a nossa condição? Eu não quero isso, não é meu. Uma vez nas casas de André Luiz, eu fazia plantão lá, uma moça fez questão de me dar dinheiro, porque eu estava lá. A gente fazia um trabalho gratuito lá. Ninguém ganhava nada. Falei, não, mas eu não posso aceitar. Não, o senhor vai aceitar. E ela foi embora, quando eu fui ver, o dinheiro estava debaixo lá da escrivaninha, debaixo de um livro. O que eu fiz? Eu peguei o dinheiro, fiz um recibinho e coloquei lá no caixa da casa André Luiz. Eu não fiquei com o dinheiro. A intenção dela foi boa, mas o dinheiro não é meu. Percebe? Pequenas coisas que a gente tem que poder olhar, olhos de ver, né? A visão do corpo e a visão da alma. O ateu verá nas misérias da terra a negação de Deus. O religioso reconhecerá nelas o caminho para o Criador. São os vícios versus a evolução, né? Vícios e defeitos versus virtudes. O pessimista incorrigível sempre encontrará algo do que se lamentar. Se lhe derem rosas, deter-se-á nos espinhos. O otimista sempre encontrará um modo de melhorar as coisas. Se lhe derem um limão, ele vai fazer uma limonada, não é? Quando Jesus diz que a maneira como usamos os olhos vai depender do fato do nosso corpo estar em luz ou trevas, não está apresentando uma imagem simples poética, mas reportando-se a luz ou trevas, não apresentando senão a realidade confirmada pela doutrina espírita e constatada pela própria ciência, né? O fato de a gente praticar o bem, como a gente se sente bem em praticar o bem, e como a gente sofre quando a gente comete algum ato errado, né? A gente sofre. Então nós estamos sempre sendo testados para ser avaliados. E por quê, gente? Porque não saireis dessa terra de sofrimento enquanto não resgatares até o último iota. O último ceitil, como ensinou Jesus. Né? Que quando a gente chegar lá em cima, vai ser cobrado. Lembra aquele negocinho lá que você fez lá? Vai ter que responder. E não vai ser ninguém que vai nos acusar. É a nossa própria consciência. Sempre é a consciência que acusa. Diante de pessoas em desajuste, os médiuns videntes observam nuvens escuras, densas, pesadas a envolvê-las. São as criaturas negativas, míopes espirituais, que enxergam tudo errado, envenenando-se com o magnetismo deletério que acumulam em si mesmos. Né? Tudo isso que a gente faz está nos alimentando negativamente. Então nós precisamos mudar tudo isso. Né? Ao homem justo, íntegro, espiritualizado, pleno de equilíbrio e serenidade, lhes oferece a visão inacessível de uma atmosfera luminosa, suave e reconfortante. É que pessoas assim, habituadas a observarem os aspectos positivos da existência, empolgadas por propósitos de aprendizado e renovação, vestem-se de luz. Ou seja, é a mudança de condutas, que a gente sempre fala, né? Como é que a gente vai chegar lá no plano espiritual? Melhores ou piores? Dependendo das nossas condutas, né?
Essa passagem faz uma comparação entre a viga do corpo e a viga da alma. O corpo, falando fisicamente, se tem um bom olho, terá uma boa luz material, uma boa visão. Há, por outro lado, uma luz espiritual, que se irradia da alma. Se o nosso espírito está em trevas, emana somente escuridão e estaremos, espiritualmente falando, numa cegueira total. É verdade, né? E a gente vai para o plano espiritual, desencarna nessa cegueira total. Vale a pena isso? Ou vale a pena nós termos uma condição melhor? Na nossa vida não existe uma dicotomia entre mundo espiritual e material, entre corpo e alma. Somos formados por todos esses elementos contemporaneamente. Vivemos um conflito constante e um juízo se realiza a cada momento nos nossos corações, onde se vê uma luta entre a luz e as trevas, o bem e o mal. Onde está o nosso coração? Intimamente ligado com Deus ou numa busca egoísta? O que predomina em nós, a luz ou as trevas? Os nossos olhos são um sinal inconfundível, nele se reflete a luz de Deus ou a negação dela. Um olho limpo percebe imediatamente o bem, consegue ver até mesmo pequenas nuances e colocá-las em evidência. Em contraposição, um olho sujo só vê o mal e difunde as suas características. Conta-se que uma vez levaram o Chico numa casa de tolerância. E ele, naturalmente, aquelas moças dançando com aquela forma sensual, né? Aí perguntaram, e aí, Chico, o que você está vendo? Ele respondeu, eu só vejo luzes. Vejam a evolução desse espírito, a sublimação que ele conseguiu, que ele já conseguiu, né? Ele mesmo dizia que às vezes ele estava andando na rua, ele esbarrava em alguém, ele pedia desculpa. Desculpa, eu pensei que fosse desencarnado. Ele vivia mais a vida espiritual do que a vida material. E é isso que nós temos que conquistar. E nós estamos conquistando devagarzinho. Nós vamos chegar lá. Um dia que nem nós vamos ser como Chico Xavier e mais tarde como Cristo. Depende de quem? De nós. Quando nós falamos da provação da cegueira, né? No começo, a existência sem a luz é uma prova angustiante, né? Grande provação para os cegos. E por que nascem cegos? Justamente por isso, né? Por usarem mal o olho. Se o olho é mau, vai responder pelo olho é mau. Às vezes a pessoa nasce sem o braço, sem as pernas, por quê? Porque usou mal o braço ou a perna. E vai responder por isso também. Né? Nada fica por acaso na Terra. Todos nós estamos em fase evolutiva. Já tivemos muitas encarnações e com certeza ainda queremos muito. Né? E nessa mensagem do Vianney Cura Gales, ele diz: algumas palavras dirigidas aqui, minha pobre sofredora, porque ela está cega, né? E ela se queixa da cegueira. Espere que em bom ânimo. Se eu que dissesse, minha filha, que os olhos vão abrir-se, quão jubilosa você seria. Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda. Por quê? Porque se ela voltasse a ter a visão naquele momento, que ela acaba pedindo, talvez ela cometesse os mesmos erros que ela cometeu em encarnações passadas. Então não é melhor ela ficar cega? Para aprender, né? E depois aí sim ela vai conseguir ter uma vida normal.
Emoções da saúde. O que dizer das descobertas da medicina em relação à influência das emoções nos transtornos da saúde, originando variados males físicos? Podemos dizer que a medicina está com um atraso de 2000 anos em relação ao assunto. Jesus já ensinava: a lâmpada do teu corpo são os seus olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E aqui a gente pode falar em saúde, como seria importante se todos os médicos fossem mais espiritualizados. Porque eles iam conseguir fazer muito mais coisas pela saúde da população. Não é? Poderia exemplificar: se a esposa encara o marido difícil e filhos problema como um compromisso que assumiu perante a espiritualidade, no sentido de ajudá-los em suas limitações, não terá dificuldade em revelar seu comportamento agressivo e deseducado, preservando a própria estabilidade. Todos esses compromissos nós assumimos no plano espiritual, principalmente com a família. Aí a gente vem para cá: meu marido, minha esposa, meus filhos, que trabalho que eles dão? Então, mas por que eles estão conosco? Não é por acaso. Nós temos compromissos com todos eles. E temos que ter paciência, né? Determinação, coragem, fé para enfrentar os problemas. E quando ocorre uma saturação, não estaria a esposa lidando com uma situação acima das suas forças, produzindo reflexos na economia orgânica, como se vê frequentemente? Seria puro sadismo de Deus colocarmos em situação acima da nossa capacidade de suportá-las. A gente sempre fala isso e repete mais uma vez: Deus não erra. Nós temos aquilo que precisamos para o nosso próprio crescimento espiritual, né? A doutrina espírita nos oferece uma visão abrangente da existência, explicando de onde viemos e para onde vamos. E, sobretudo, mostrando-nos que as situações que vivenciamos na Terra não são acidentais. Família difícil, dificuldade financeira, limitações, enfermidades fazem parte de um quadro de experiências que geralmente nós mesmos planejamos como recursos necessários à nossa evolução. E o que nós precisamos aí? Nos agarrar ao Evangelho, à prece, à vibração. Vir na casa espírita, assistir palestra, fazer cursos para fortalecer o nosso espírito, para que a gente tenha coragem de enfrentar essas situações. A história do indivíduo descontente com a sua cruz, ao qual foi conseguida a oportunidade de trocá-la. Numa pilha imensa de madeiros, fez cuidadosa escolha. Surpreso constatou, depois que se tratava da mesma cruz que lhe fora confiada anteriormente. Ninguém foge da lei. É a mesma cruz. É o que ele tem que passar. É o que ele tem que resolver. E ninguém vai resolver pela gente. Cada um faz a sua parte. O segredo estaria em iluminar os olhos, conforme a proposta de Jesus? Sem dúvida, considerando, porém, que essa maneira iluminada de ver as situações não se relaciona apenas com evitar o mal, mas, sobretudo, praticar o bem. Temos que evitar o mal, mas principalmente praticar o bem. Eu fico quietinho aqui, não mexo com ninguém, né?
Mas se você não pratica o bem, não está melhorando nada. E as neuroses, né? Importante considerar as situações. Riem para ele, julgam que riem dele. Será que estão falando mal de mim? Às vezes a pessoa está dando risada de uma outra coisa, alguma situação, alguma piada que contaram para ele, a gente acha que está rindo dele. Não é? Neuroses. Não o cumprimentam por distração, imagina desconsideração. Às vezes a pessoa está na rua, o outro passa correndo, está com algum problema grave e nem te vê. E você que acha que está desconsiderando, não é nada disso. Né? Eu sou distraído na rua. Não, eu não vejo ninguém. Ah, nem eu que vi lá na praça tal, no lugar tal. É errado, mas é uma coisa minha, eu tenho que corrigir isso. Né? Recebe elogio sincero, enxerga a bajulação. O que será que ele está querendo, né? Com essa bajulação? Será que ele vai pedir dinheiro emprestado? Não é assim que a gente fala. Não se comunica, reclama que o ignoram. Com semelhante visão, tem muita facilidade para sentir-se discriminado, isolado, injustiçado, perseguido, humilhado. É gado a teorias conspiratórias, supondo que as pessoas tramam algo contra aqui. Né? Aí surgem a anorexia, a bulimia, a depressão, a obsessão, que a gente mesmo está criando, né? Está se alimentando com essas coisas que não têm sentido. A pessoa nem está sabendo o que está acontecendo com você. E você está achando que a pessoa está julgando, que a pessoa está falando mal de você. Não é nada disso. Né? Há duas realidades, o que vemos e o que é. A estabilidade íntima depende da nossa capacidade em aproximar uma da outra. Nossas neuroses situam-se como uma miopia da alma, impedindo-nos de enxergar as realidades existenciais, detendo-nos em perturbadoras fantasias a partir de meros borrões, né? É aquela história, né? Fazer tempestade em copo d'água. E muitas vezes a gente faz isso, né? A maneira como enxergamos o mundo é decisiva em relação à própria saúde física e psíquica. A visão desfocada que caracteriza o comportamento neurótico é exatamente desajustante. Né? Nós temos a história daquele pregador protestante que foi advertido pelos seus superiores porquanto alguém o acusara de bater em sua esposa. Algo inconcebível no religioso. O pastor surpreendeu-se. Ponderado e pacífico, jamais ergueram um dedo contra alguém, muito menos em sua esposa. Por quem nutria especial carinho? Quem o denunciou? O vizinho. Disse como foi? Ouviu sua esposa gritar desesperada. Olhou por cima do muro e viu você correndo atrás dela, abatendo. Meu Deus, pensou o pastor, como pode esse homem reportar-se a algo que não aconteceu? Está mentindo ou se enganou? Não havia justificativa para a primeira hipótese. O vizinho não era uma pessoa. Não havia inimizade entre eles. Quando aconteceu? Há uma semana. O pastor sorriu, lembrara-se. Naquele dia estivera com a esposa no amplo jardim, nos fundos da casa. Ela cuidava das flores quando foi atacada por furiosas abelhas. Aterrorizada, correu gritando de dor. Ele prontamente foi ao seu encalço a brandir sobre ela com um saco de estopa, com o propósito de afugentar os insetos.
O vizinho viu de longe e confundiu um ato de socorro com agressão. Percebe? É a nossa visão. É que eu venho uma coisa e na verdade é outra. É o que acontece com aqueles que apreciam a existência humana à distância das realidades espirituais. Visão comprometida por brumas de ignorância. Sem noção dos porquês, situam-se perplexos, supondo que Deus esteja a açoitar seus filhos quando apenas os ajuda a eliminar ameaçadores ferrões gerados no viveiro das suas inferioridades. Emmanuel, guia do Chico Xavier, guia espiritual, né, dictou 5 romances na sua psicografia. Há 2000 anos foi o primeiro romance que Emmanuel escreveu pelo Chico. Quando ele começou a psicografar, emocionou-se muito ao ver os senadores Públio Lentulus e Flamínio Severus em trajes romanos, comendo no triclínio frutas com as mãos. Tudo o que estava escrevendo mecanicamente era por ele visualizado como se fosse um filme. Veja a visão espiritual do Chico. Enquanto ele estava psicografando, ele estava vendo todas as cenas. Né? Emmanuel esclareceu dizendo: não se assuste, você não sabe o que eu estou escrevendo, mas enxerga o meu pensamento. Assim aconteceu até o final do livro, como também ocorreu com os demais romances de Emmanuel que psicografou. Chico nos confessou que foi muito mais emocionante ver as imagens do que ler o livro, e o fez repetidas vezes. Nesse interim, uma pessoa ao nosso lado perguntou: então, Chico, você viu Jesus? Com a humildade que o caracterizava, respondeu: quem sou eu para ver Jesus? É claro que ele viu quando o mestre abordou o senador nas proximidades do lago Genezaré, pois teve o privilégio de acompanhar visualmente todo o desdobrar do romance. Seria interessante, acho que a maioria ainda não leu esse livro, né? Leiam esse livro, pode ler todos, né, Chico? Todos os livros do Chico são bons. O romance primoroso, né, que ele escreveu, que nessa época o Públio Lentulus vivia na época de Jesus. E Jesus foi ter um contato com ele. E o Públio Lentulus é o Emmanuel de hoje. Né? Foi a encarnação dele há 2000 anos atrás, junto com Jesus. Então vamos procurar nos desenvolver com leituras também, né? Olha que livro interessante esse para se ler, para se estudar. É um livro de estudo, não é só para ler, é para estudar. E que Jesus nos abençoe e possamos levar para casa esses ensinamentos de hoje. Uma boa noite a todos. E obrigado pela atenção.